Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje nós vamos falar de Boa Vista. Boa Vista recebe a 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos com tema sobre dignidade. Hoje e entre o dia 22 de novembro, o Campus Boa Vista, o IFE, Roraima, será palco da 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, com o tema Viver com Dignidade é Direito Humano. O evento gratuito, promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, contará com a exibição de curtas e longas debates também. A iniciativa busca promover reflexões sobre os direitos fundamentais e o papel do cinema na conscientização social. E para falarmos sobre esse assunto, nós convidamos João Moura, que é da Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. João, seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Eu agradeço, Adriana, agradeço a Defensoria Pública do Estado de Roraima. Quero dizer que é um prazer, um privilégio enorme vir pela primeira vez em Roraima. Eu que sou do Rio de Janeiro, sou de uma cidade chamada Itaperuna. Fica lá no interior do Rio, no norte do estado, divisa com o Espírito Santo e com Minas. Estou acostumado com o calor, mas confesso que o calor de Roraima está me surpreendendo. Mas é uma felicidade estar aqui, espero que a gente tenha uma boa conversa. Seja muito bem-vindo, nossa cidade é bem quente. E, João, para nosso começo de conversa, né? Qual é a importância aí de realizar a mostra Cinema e Direitos Humanos em Boa Vista? Sim. Bom, a gente vive um período bastante complexo no Brasil no que se refere à defesa da democracia, à defesa dos direitos humanos. O Brasil tem uma história bastante complexa no que se refere a esse tema, porque nós somos um país que foi fundado na escravidão, na colonização, e aí, posteriormente nós somos um país que experimenta a ditadura militar. E aí, quando nós retomamos a democracia, quando nós retomamos o Estado de Direito, a gente sofre um outro golpe. E a gente é um país marcado por golpes contra a democracia, né? Nós estamos acompanhando especificamente hoje, dia 19 de novembro de 2024, a deflagração de uma operação da Polícia Federal em que investiga um atentado contra a vida do presidente eleito, presidente Lula e vice-presidente Geraldo Alckmin, e também o ministro Alexandre de Moraes. Enfim, por que eu estou fazendo essa digressão imensa? Para dizer que falar sobre direitos humanos no Brasil de 2024 é fundamental. E falar sobre direitos humanos, considerando a história do Brasil, é ainda mais fundamental, né? Um povo sofrido, um povo que tem a sua história bastante marcada por violação de direitos humanos. O Brasil é um país que mais mata defensores e defensoras dos direitos humanos. O Brasil tem uma escalada enorme de ataques contra os direitos humanos. E falar sobre isso em Roraima é mais importante ainda porque as discussões no Brasil elas giram em torno do sudeste do estado, né? Então, quando nós vamos debater o Brasil, a gente debate a partir do Rio de Janeiro, a partir de São Paulo. Eu sou do Rio. E debater direitos humanos a partir de Roraima é ainda mais fundamental porque nós vivemos também uma complexidade no que se refere à migração, a políticas internacionais aqui no estado de Roraima. Então, considerando tudo isso, o Ministério dos Direitos Humanos vem para a cidade de Roraima, para o estado de Roraima, para a cidade de Boa Vista, para conversar com a sociedade, para dialogar com as pessoas o que nós estamos falando quando nós falamos direitos humanos. Para dizer para a sociedade de Boa Vista e de Roraima que viver também é um direito humano. Exato. E você, como representante do Ministério dos Direitos Humanos, vê essa ação das amostras que realizam? Eu acho que isso é fundamental, falar sobre direitos humanos na perspectiva do audiovisual brasileiro, porque nós também vivemos no país, nos últimos anos, uma espécie de quase que criminalização do que são os direitos humanos, né? Quando nós falamos direitos humanos, nós temos uma série de termos pejorativos em que caracterizam esse tipo de luta. Então, o Ministério dos Direitos Humanos, desde que nós assumimos com o governo do presidente Lula, a gente tem tentado construir outros modos de falar sobre direitos humanos. Então, Adriana, nesse sentido, falar sobre direitos humanos na perspectiva do audiovisual, para a gente é uma inovação. Parece uma inovação
E é também uma inovação, porque agora também a gente fala a partir de outros lugares, mas nós estamos na 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, ou seja, há 14 anos o Brasil tem essa tradição de falar sobre direitos humanos a partir do audiovisual. Isso foi interrompido nos últimos anos, a partir de 2019, a partir de 2018, 2019 a mostra foi interrompida e em 2023 nós retomamos, e é um investimento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania no valor de 2 milhões. Essa mostra acontece em todos os estados, mais no Distrito Federal, e nós estamos felizes. Que bom que a gente chegou em Roraima. Muito bem. E como o tema Viver com Dignidade é direito humano, foi escolhido e qual é a mensagem o Ministério deseja transmitir com essa edição? Claro. Quando nós falamos de direitos humanos, nós não estamos só falando daqueles direitos em que diversas lideranças políticas contrárias aos direitos humanos, enfim, diversas pessoas contra os direitos humanos diz que nós fazemos. Defender bandido, defender os manos. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é de que viver é um direito. E viver com dignidade. Você sabe, Adriana, que uma das minhas formações é em teologia, eu estudei religião também. E há uma expressão numa tradição religiosa, a tradição judaico-cristã, evangélica, de que ter vida e ter vida em abundância. O que é ter vida em abundância? É ter vida com dignidade. Exatamente. É ter vida em que todas as pessoas possam usufruir de tudo em que o planeta oferece e de tudo que a gente pode produzir. Ou seja, como é que a gente dá para as pessoas a vida e a vida em abundância. Então é sobre isso que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania quer conversar com a população de Roraima e a população do Brasil para dizer que a gente precisa mais que sobreviver, a gente precisa viver. E para viver a gente precisa de dignidade, a gente precisa de respeito, a gente precisa de água, de comida, de luz. Mas não só isso, a gente precisa de cultura, a gente precisa de ver filme, a gente precisa de ir ao teatro, a gente precisa ouvir música. Então, tudo isso é viver com dignidade. Nem só de pão vive o homem, Exatamente. Né? A gente precisa também de outras coisas que acrescentem a nossa vida e que nos desafoguem mais dessa vida do dia a dia, né? Dessa correria de sempre estar correndo ali atrás de sobreviver. O ser humano é da casa, trabalho, trabalho, casa, e esquece um pouquinho de si. Exatamente. Você sabe que esses dias eu estava conversando com as meninas lá da minha equipe e eu estava dizendo para elas assim, gente, vocês pararam para notar que vocês passam mais tempo aqui comigo e no trabalho do que com a família de vocês, na casa de vocês, gozando o tempo de descanso, etc, etc. Isso não é possível, Adriana. Não é possível que a gente passe na vida só para trabalhar. A gente precisa aproveitar a vida, aproveitar com os nossos filhos, com os nossos netos, viver com dignidade e também falar sobre isso. Exatamente, porque às vezes a gente, mas a gente fala, eu preciso do trabalho para sobreviver. A gente trabalha ainda, passa ralado ali. Tem gente que às vezes nem o básico tem, né? Exatamente. E são todas essas desigualdades também que existem por aí. E eu acho que o nosso desafio é lutar pelo básico, ou seja, né, o Brasil, na data de ontem, dia 18 de novembro de 2024, nós assinamos junto com uma série de outros países um pacto contra a fome, né? Um pacto contra a fome global. Então nós estamos falando do básico, da fome. Se você não se alimenta, você não vive. Exato. Só que a questão não pode parar por aí, né? O combate à fome é uma questão fundamental e o governo Lula está absolutamente comprometido com isso. Mas a gente precisa falar de outras coisas. A gente precisa falar do esporte, a gente precisa falar da cultura, a gente precisa falar do descanso. Porque sem essas coisas, a gente pode até ter comida na mesa. Mas se não tiver alegria, se não tiver felicidade, Exato. A gente não consegue suportar, porque a vida é muito pesada. Exatamente. A vida é muito São chamadas difícil. válvulas de escape, né? Você Exato. tem que ter um escape. Exato. Um momento de lazer, um momento de descanso, um momento com a sua família. Isso é ter dignidade. Exatamente. É disso que a gente quer falar. Muito bem. E quais são os critérios? Quais os critérios foram utilizados aí, né, para a seleção dos filmes apresentados? Essa é uma boa questão, porque nós no Brasil, a gente tem uma espécie de mania de importar as coisas do exterior, sobretudo Exato. da Europa e dos Estados Unidos. E a gente esquece que a gente tem uma cultura maravilhosa. Por exemplo, eu falava para você agora há pouco, antes da gente começar, de que eu sou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por exemplo, é conhecido por uma cidade do samba, do carnaval, ou seja, tem uma cultura muito pulsante. E você estava me dizendo que você é do Nordeste, Isso. especificamente do Ceará.
E você poderia me dizer várias coisas culturais em que o Ceará oferece para o Brasil, sobretudo, você me disse que é da cidade de Sobral. Sobral é uma das cidades referências na educação brasileira, né? Então, nós temos muito o que oferecer enquanto sociedade brasileira. Então, o nosso critério para escolher os filmes é justamente olhar para o cinema nacional, para o cinema brasileiro e dizer assim, olha, tem muita coisa legal aqui em que a gente quer popularizar isso. Então, por exemplo, agora, nesse exato contexto, a gente vive aí a explosão do cinema brasileiro com um dos filmes mais aclamados pela crítica, enfim, indicado a vários prêmios internacionais. Ou seja, o cinema brasileiro é muito importante, é muito potente. E às vezes a gente não dá tanto valor. Valorizar, né, o nosso contexto, Exatamente. A nossa cultura. É que nós, roraimenses, já me considero assim, porque já moro aqui há muito tempo. A gente sempre fala aqui na nossa mesa de conversa a respeito dos nossos artistas locais. Sim. Muitas vezes eles são reconhecidos fora do Brasil, são reconhecidos fora do nosso estado, e que a gente sempre bate nessa tecla da questão de não valorizar o que é seu. Sim. Né? Enquanto a gente tem que valorizar o que é nosso. Exatamente. Roraima tem muito o que apresentar para o Brasil, assim como tem muito que aprender das outras regiões, dos outros estados, assim por diante. Então, considerando isso, o Ministério dos Direitos Humanos, uma parceria com a Universidade Federal Fluminense, com a UF, né, que é a nossa parceira na realização da mostra, na produção da mostra, nós fizemos uma curadoria de filmes brasileiros, em que a gente agora, muito gentilmente, muito feliz, animado, a gente apresenta a sociedade brasileira. E hoje a gente vai fazer a abertura aqui em Roraima às 19 horas no IFE, né? No IFE daqui de Roraima. Então, você que está me ouvindo e puder chegar, vai ser um prazer te receber, falar também um pouco mais do que significa a mostra, mas, sobretudo, prestigiar o cinema nacional. Muito bom. E valorizar o que é nosso, né? Exato. E, João, fala pra gente como é que os debates após as sessões, eles contribuem aí para aprofundar a discussão sobre os direitos humanos. Claro. Não é o nosso objetivo dizer para a sociedade brasileira, não é o objetivo do Ministério dos Direitos Humanos, dizer para a sociedade brasileira o que são os direitos humanos. Porque isso as pessoas, elas já são defensoras e defensores de direitos humanos no seu cotidiano, Adriana. É muito curioso. Tem uma passagem, eu poderia citar aqui a filosofia, mas eu vou citar de novo a minha perspectiva teológica. Tem uma hora que um cidadão chamado Paulo, né, um apóstolo lá, ele vai se reunir no Areópago com lideranças, enfim, com pessoas importantes. E aí ele chega no Areópago e diz assim, olha, eu vim pra cá e eu percebi que tem uma série de deuses, uma série de gente falando sobre Deus, etc. E eu queria dizer pra vocês que esse também é o Deus que eu adoro. Por que eu tô usando essa analogia? Pra dizer que às vezes tá todo mundo fazendo a mesma coisa e a gente não sabe que a gente tá fazendo... Aliás, às vezes tá todo mundo fazendo muita coisa e a gente não sabe que tá fazendo a mesma coisa. Então, a gente acredita que a sociedade brasileira está lutando por direitos humanos. Veja a pandemia, a quantidade de pessoas que se mobilizaram para acolher outras pessoas, enfim, para ajudar. Então, o que significa esse debate? Significa de como é que eu aprendo com a Adriana sobre direitos humanos e como é que a Adriana aprende comigo, como é que a gente conversa a partir dos nossos contextos, das nossas experiências e da nossa vida. A gente acredita, como Ministério dos Direitos Humanos, que a troca, o diálogo, a educação compartilhada, ela é sempre muito poderosa para a gente aprofundar a nossa reflexão, mas sobretudo para a gente aprender, né? Exato, é uma troca de experiência. Exatamente. Né? Um aprendendo com o outro. E qual é a expectativa em relação à participação da comunidade local? Esse é um desafio, né? É um desafio porque a gente, como governo federal, a gente tem esse desafio de conversar com a população, de conversar com aquelas pessoas mais simples, mais comuns do cotidiano, né? Por exemplo, tem minha avó Eunice, que tem 86 anos, mora na periferia da minha cidade de Itaperuna. Minha avó dificilmente sabe o que são os direitos humanos, etc. e tal, mas minha avó foi uma mulher que é uma mulher, na verdade, que ajuda as pessoas, enfim, que cuida do filho das pessoas, que dá comida para as pessoas, etc, etc. Mas como é que a gente consegue chegar
na Dona Eunice, né? Como é que a gente consegue chegar na Dona Maria? Como é que a gente consegue chegar no João? Então, espaços como esse da Defensoria nos ajudam a publicizar o nosso projeto, a nossa entrega, como mostra Cinema e Direitos Humanos. O nosso desafio, né, o nosso desejo é de que isso ganhe capilaridade, isso ganhe popularidade, né? Para que esse tipo de diálogo não fique circunscrito em espaços acadêmicos, em espaços em que o debate dos direitos humanos já é comum, já é natural. Então, o nosso desafio é como é que a gente consegue falar com aquela pessoa mais simples, mais comum, com o porteiro do nosso prédio, com a pessoa que trabalha na faxina do lugar onde a gente trabalha. Enfim, como é que a gente consegue falar com essas pessoas sobre o que são os direitos humanos, mas, sobretudo, como é que a gente consegue aprender com elas também. Exatamente, entendi. Muito bom. Realmente é uma troca. E como a mostra, né, pode influenciar o entendimento do público sobre os direitos humanos? Claro. Nós temos os nossos filmes, eles tratam de uma série de temas. Como eu te disse, a gente tem aí alguns critérios de que é cinema brasileiro, etc, etc. Então, o que a gente acredita, Adriana, é de como é que a gente consegue conversar com uma sociedade brasileira a partir do audiovisual, né? Como é que um filme consegue nos tocar a tal ponto, por exemplo, de conversar sobre a ditadura militar, né? Como eu falei, a gente está aí no auge de um filme muito, muito esperado pela sociedade brasileira, que é o Ainda Estou Aqui, né? Um filme premiadíssimo, etc, etc. Mas como é que a gente consegue, então, conversar com a sociedade, uma sociedade que até ontem estava pedindo pela volta da ditadura militar? Como é que a gente consegue conversar com essas pessoas de que ditadura não é uma experiência democrática, de que ditadura não é uma experiência em que os direitos humanos é um horizonte possível, a partir do cinema? E é curioso que só no final dessa semana foram 8 milhões de pessoas que foram ao cinema para assistir esse filme, né? Olha o poder que o audiovisual tem de mobilizar as pessoas. A internet toda só fala disso. Então, a nossa expectativa é de que os filmes em que a gente selecionou para a 14ª Mostra também nos ajude a dialogar sobre temas que eventualmente a gente não dialogaria ou sobre temas que nos dividem. Porque, veja, às vezes eu quero falar de uma coisa, mas você não quer muito falar daquela coisa, etc. Aquele assunto não é muito comum para você e, de alguma maneira, você estranha. Mas como é que a gente fala dele a partir de uma perspectiva lúdica, de uma perspectiva de audiovisual e assim por diante? Então, esse é o nosso desafio. Eu acho que a gente foi bem feliz na escolha dos filmes. Eu tenho absoluta certeza de que todos vocês que estão nos ouvindo vão curtir. Enfim, vai ser aí uma semana de exibição. Espero que vocês consigam ir no IFE de Roraima. Então, João, deixa a sua mensagem para a Claro. gente estar finalizando a nossa conversa e reforça o convite, os dias, horário e local onde vai estar acontecendo aí a 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, né, com o tema sobre dignidade. Claro. Sobre o dia, eu vou pedir a sua ajuda, porque você tem uma colinha aí, porque eu tô com muitos lugares na cabeça, então eu não sei. Mas eu sei que começa tá falando hoje. Aqui entre hoje até dia 22 de novembro, né? Pronto. Então é até o início da próxima semana, salvo engano, não é? Dia 22. Isso. Então, eu acho que eu queria muito me dirigir a você que nos ouve aqui nesse podcast, enfim, nessa conversa, de que falar de direitos humanos é falar de dor, de falar das coisas que nos afligem, que nos atravessam. Porque falar de direitos humanos é também promover os direitos humanos. E quando eu falo de promoção dos direitos humanos, eu parto da perspectiva de que há algum direito sendo violado. Porque se não houvesse um direito sendo violado, eu não precisava falar sobre isso. Exato. Eu não precisava fazer uma campanha sobre isso. Eu não precisava... Enfim. Então, falar sobre direitos humanos é necessariamente falar sobre dor. Por exemplo, a gente poderia falar aqui sobre as questões raciais, a gente poderia aqui falar sobre as questões de gênero. O Brasil é o país em que mais mata a população LGBTQIA+ no mundo, e nós somos campeão de estatísticas de violação de direitos humanos. Só que o Brasil também é um país muito maravilhoso. Esse país é extraordinário. Esse país tem uma população maravilhosa, de pessoas lindas, absolutamente lindas. E por que eu estou falando
de todas essas coisas. Porque, por mais que quando a gente fale de direitos humanos, a gente parta de uma violação, uma coisa que eu tenho conversado bastante pelos lugares que eu passo, Adriana, é que justamente eu não tenho mais a possibilidade de desistir de lutar por direitos humanos nesse país. Eu não tenho mais essa possibilidade porque há 3 anos eu tenho uma sobrinha, Helena. E há 6 anos eu tenho uma afilhada, Lara. E eu percebi que lutar por uma sociedade mais livre, mais bonita, mais plural, lutar pela construção de um mundo melhor é também lutar pela construção de um mundo para Helena e para Lara. Porque construir um mundo para todas as pessoas é também construir um mundo melhor para Helena e para Lara. Então, o que eu quero dizer é que a gente não desista. Que a gente não desista de construir um mundo melhor, que a gente não desista de construir um país melhor. Isso pode parecer absolutamente subjetivo, utópico, etc. Mas é só você pensar no seu cotidiano, sabe? Como é que a gente amanhece assim, dando um bom dia pro porteiro, sendo gentil com as pessoas? E eu tô falando aqui de coisas elementares. Até a luta, o engajamento concreto da luta pelos direitos humanos mesmo. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar é esperança, sobretudo, esperança. Sem esperança a gente não consegue avançar, sem esperança a gente não consegue viver. E viver com dignidade é também viver na perspectiva de que o mundo pode, deve e será muito melhor do que esse aqui. Denunciar as violações de direitos humanos que a gente experimenta agora é dizer sobre o futuro que a gente quer. Eu não quero mais um futuro em que o Brasil tenha fome. Eu não quero mais um futuro em que o Brasil também seja campeão de violação de direitos humanos. Eu quero um país diferente, eu quero um país melhor. Então eu preciso falar dessas coisas para que essas coisas não deixem de existir num futuro muito perto. Eu tenho muita esperança. Acho que a gente já avançou demais, mas ainda há muito, muito pela frente. Então, diante de todas essas coisas que eu falei, eu queria convidar todos vocês para participar da mostra, da 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, cujo tema é Viver com Dignidade. Viver com dignidade é um direito humano. Aqui em Roraima, no IFE, que se você jogar aí no Google, no Waze, você vai encontrar. Eu estarei lá hoje para abertura, vou participar também da exibição dos filmes, vou assistir, estou bastante... A partir de que horas? A partir das 19 horas. Boa. Então, vai ser muito legal encontrar todos e todas lá. Queria agradecer o espaço, queria agradecer a Defensoria Pública do Estado de Roraima, a Defensoria Pública que é uma das maiores e melhores instituições desse país, eu não tenho dúvida. É uma instituição que está em todos os lugares, que está incessantemente e diligentemente lutando pelos direitos humanos. Por todos. Exatamente. Então, o Brasil com a Defensoria Pública é muito melhor. É claro que a gente precisa expandir muito mais, mas reconhecer que o Brasil seria muito diferente se não houvesse a Defensoria. Então, obrigado por esse espaço, para mim é uma honra e eu espero voltar. Com certeza, nós que agradecemos a sua vinda aqui, espero que volte mais vezes, né? Entrevistas DPE está de portas abertas. Gratidão, João. Vamos junto. Obrigada. Bom, esse é o João, nós conversamos aqui sobre Boa Vista recebe a 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos com temas sobre dignidade entre hoje até o dia 22 de novembro no campus Boa Vista e IFE Roraima, será o palco da 14ª Mostra e Direitos Humanos. Você é convidado especial do João Moura, que recebemos aqui, acabamos de ter essa conversa maravilhosa, que ele é da Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E eu sou a Adriana Paulino, nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Você acessa os nossos conteúdos no YouTube, Deezer e Spotify. E até a próxima. Tchau, tchau.